Olá, queridos. Vamos desfrutar de uma gotícula que se encontra nessa fonte inesgotável de conhecimento e sabedoria, que é o manual de vida, a palavra de Deus. Aqui se encontra uma relação gigantesca de heróis e heroínas que tiveram suas vidas marcadas pelo sucesso, deixaram um legado e que seus nomes foram perpetuados e ainda hoje, depois de milênios, nós mencionamos no nosso cotidiano. Em contrapartida, também tem uma relação também muito grande de pessoas que permaneceram no anonimato, mas que seus atos de bravura expressa a grandeza dessas pessoas. E essa personagem que nós vamos extrair a lição de hoje se encontra nessa segunda relação. O nome dela é Rispa. Rispa era uma concubina de Saul. Ela teve 2 filhos com ele. Saul assumiu o reinado e no reinado dele, ele quebrou uma aliança que tinha sido feita com os gibeonitas. Depois ele morreu, o tempo passou, Davi assumiu o trono e quando já estava no final do exercício do reinado de Davi, acontece 3 anos de fome, 3 anos de seca consecutiva. E Davi conhecia os preceitos do Senhor. Davi sabia que a chuva era sinal de bênção e a falta dela também dizia o contrário, era consequência de pecado. E ele vai até a Deus para saber o motivo daquela seca de 3 anos. Era uma fome que já estava durando 3 anos. E o povo de Israel vivia da agricultura. E Deus responde para ele que a seca eram as consequências dessa aliança que Saul tinha quebrado com os gibeonitas. E para a chuva vir, precisava Davi pedir perdão. E o povo tinha uma cultura na época que você não pedia perdão só com palavras. Você tinha que demonstrar o seu sentimento através das suas atitudes. Então você tinha que dar um presente de muito valor junto com o seu pedido de perdão. E quando Davi chega aos gibeonitas, ele não leva o presente, porque ele não sabia o que os gibeonitas desejavam. E ele pergunta, ele fala, eu vim aqui lhe pedir perdão pela aliança que Saul quebrou. E eu queria saber o que você quer. Você quer ouro, você quer prata, você quer propriedade? E o rei dos gibeonitas, o líder dos gibeonitas disse, não, nós não queremos ouro, nós não queremos prata, nós não queremos propriedade. Nós queremos 7 descendentes de Saul para a gente enforcar. E não tinha outra opção para Davi. Davi vai à casa dos descendentes de Saul e lá ele toma os 5 filhos de Merabe, que era a filha mais velha de Saul, e os 2 filhos de Rispa, que era a concubina dele. A Bíblia está dizendo que a forca estava em cima da montanha, no pico da montanha. Então vão ali os algozes levando os 7 rapazes, vão ali os curiosos, vão ali os familiares e vão ali as mães. Só que a Bíblia fala que quando chega no pico da montanha, os algozes descem, enforcam os rapazes. Rispa assistiu todo o enforcamento dos seus filhos, descem também da montanha, vão para suas casas os vizinhos, familiares, mas a Bíblia está dizendo que Rispa, aqui no livro de 2 Samuel, no capítulo 21, diz que Rispa permaneceu com um pano de saco, abanando os corpos dos seus filhos durante o dia e à noite. Incansavelmente Rispa estava abandonando, porque ela sabia que aqueles corpos a cada dia estavam entrando em decomposição e aquele fedor, aquele mau cheiro ia atrair os abutres. E ela abanando evitava, porque se algum pássaro picasse ou algum animal tocasse, abriria uma abertura no corpo e ia sair uma secreção que ia atrair mais bichos, mais árvores, abutres. E dentro de Israel, na cultura dele, como o corpo do ser humano é a imagem de Deus, era vergonhoso e humilhante um corpo
ser comido pelos bichos. E o que Rispa queria? Ela sabia que ela não podia mais trazer os filhos dela de volta, mas ela lhe dá uma lição de resiliência para nós. Ela permaneceu ali, sabe quanto tempo? 6 meses ela permaneceu abanando os corpos dos seus filhos, porque ela queria atingir um objetivo, era fazer um sepultamento digno para os seus filhos. E quando termina aqueles 6 meses, aquele tempo, uma pessoa muito incomodada, que viu Rispa desde o dia da morte dos filhos, ali abanando, ele corre no palácio e vai dizer para o rei: olha, rei, a Rispa está lá abanando os filhos, os corpos dos filhos desde o dia do enforcamento. E na mesma hora que o rei toma conhecimento da atitude, o comportamento de Rispa, a resiliência de Rispa chegou aos ouvidos do rei. E o rei imediatamente manda tirar os corpos da forca e faz um enterro com toda a honraria e com toda a dignidade. O que Rispa nos ensina? Nesses 6 meses, quantas pessoas, mesmo os familiares, amigos, chegaram para Rispa e disseram para ela que ela era louca, ela não ia conseguir nada, que ela voltasse para casa. Ela deixou o conforto da sua casa, mas ela foi atrás do seu objetivo. Ela não desistiu. E ela ficou ali esses 6 meses até atingir o objetivo. E hoje, nós lendo essa palavra, por que Deus permitiu, por que Deus deixou escrita essa mensagem? Para que a gente venha entender que desistir jamais. Seja qual for a causa que você esteja lutando, seja qual for a luta que você esteja enfrentando, ainda que você não veja a luz no fim do túnel, ainda que você veja que tudo está perdido, como ela, os filhos estavam mortos, ainda que você veja que não tem mais como fazer alguma coisa, mas Deus está dizendo, sempre há o que fazer. Para Deus, a esperança nunca morre. Há sempre algo para Deus fazer. Assim você tenha fé, assim que você lute, assim que você não desista. O que o Senhor quer é que nós sejamos resilientes, persistentes, determinados, focados. Se Rispa tivesse deixado que aquelas vozes, aquelas críticas, se ela tivesse tido medo das críticas, se ela tivesse se preocupado com as críticas que ela ouviu, ela não teria atingido seu objetivo, mas ela não deu ouvido às críticas. Nós não podemos ter medo de crítica, porque no meio de uma guerra, quando nós estamos travando uma grande batalha, vai vir críticas, vai vir zombaria, vai vir apontamentos, vão vir muitas vozes estranhas. Mas a voz do Senhor é esta: não desista, lute até o fim, porque o Senhor luta com os corajosos. Deus está ao lado daqueles que não desistem. Deus está ao lado daqueles que perseveram, que são determinados, que são resilientes. Essa é a lição que Rispa deixa para nós. Por isso que o Senhor fez questão que essa história permanecesse aqui, para que hoje nós estivéssemos recebendo essa lição de resiliência. Amém, queridos? Não desista. Deus vai te dar a tua vitória.